Deus eterno, glorioso, majestade santa, se apodera dos nossos lábios, me purifica e me enche com a tua preciosa palavra. Perdoa meus pecados, minhas falhas e fraquezas, se assim me esforço para perdoar meus inimigos, e assim o Senhor abrirá os nossos olhos contra nossos pecados. Continua guardando e protegendo nossas crianças e cobrindo a cada uma com o teu precioso sangue, porque no teu sangue há poder, no teu sangue há poder. E desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Hoje, sábado, em que Deus determinou a santificar, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 4, do versículo 3 ao 11. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse. De antemão, vamos já começando a tentar entender os versículos, amém? Pois bem, que cremos em quê, irmãos? Será que é crer no Senhor e será salvo tu e a tua casa? Não e não. Essa palavra foi dada a um carcereiro ímpio, que representa todo tipo de pessoa em que o Senhor se apresenta para ele. E, em resumo, nós falamos o principal. Pedimos para eles acreditar que o Senhor tem a salvação para a vida deles e para a vida da sua família, ok? Infelizmente, costumamos usar vários textos em contexto com outra conotação. É o que altera a natureza do que o Senhor está nos ordenando. E isso é muito sério. É exatamente o sonho de consumo do maligno, né? Pois bem, então recapitulando o versículo 3. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, que clareza cheia de mais uma tremenda parábola. Porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. Que mistério é esse em certo lugar? Lá nos 10 simbólicos, em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 9, está essa resposta como mistério, para hoje alguém compreender. Então vamos lá, versículo 9. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Eu confesso que enquanto li esse texto, eu chorava. Vejamos aqui que ele explica uma coisa tão óbvia, que é o sétimo dia. Que o sétimo dia é o sábado. Já estava registrado em Hebreus capítulo 4, versículo 4 também. Para os 4 cantos da terra, no tempo de hoje, no tempo da graça, poder entender. O que é isso? O Espírito Santo fazendo arder em mim essa palavra, eu mesma não tinha me atentado para essa ênfase aqui
falando em 4 versículos consecutivos para os 4 cantos da terra ouvir e entender. Olha, irmãos, a loucura espiritual é triste. Prefira mesmo a loucura física, pois assim não precisará responder pelos seus atos. É o que eu peço a Deus para mim também. Se for para ter meus sentidos perfeitos e com ele perder a minha salvação por loucura espiritual, eu prefiro desse jeito. Inclusive, teve uma cantora gospel que recebeu um grande livramento de morte e também recebeu um livramento desse sistema gospel. E agora Deus a resgatou, transformou, separou inteiramente para que ela e isso ainda em terra, né? Para que ela se salvasse. E ficam pedindo a cura dela. Como pode isso? E vamos vendo outros acontecimentos, e é por isso que se tornará mais comuns os casos de pessoa com doença ou limitação intelectual. E se Deus cura essa pessoa, sabe o que acontece? O povo julgará que Deus está de acordo com esse sistema enganoso. É o que em Hebreus 4 diz: sempre erram em seus corações. Mas vamos falar novamente de que ainda que sejam poucos, existe aqueles que ainda não reparou esse texto. Assim como eu não tive meus olhos abertos por décadas, estando na presença do Senhor. E assim como o Senhor vai nos revelando algumas coisas, tem um tempo determinado para isso também. Vamos lá. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro da tua casa. Nesse versículo 10 de Êxodo 20, o Senhor está ordenando a qualquer espécie de ser humano a não fazer nada e nem permitir que um filho e até mesmo um animal faça alguma coisa em qualquer lugar. Agora vamos imaginar, irmãos, já pensou como o mundo todo prestando essa reverência, se dedicando ao Senhor nesse dia de sábado? As mortandades que acontecem nesse dia seriam extintas. Estaríamos em conjunto trazendo o reino para a terra e, consequentemente, arrasando com as forças malignas em relação ao homicídio e etc. Vamos lá. Os demais versículos, na outra parte do versículo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. E qual a necessidade dessa metáfora dele descansar? É justamente para pensarmos: se Deus precisou descansar, imagina nós. Portanto, não adianta você escolher o seu dia de descanso, mas é o sábado que pode ser um desafio para muitos. Já pensou as pessoas que têm comércio em que a venda ou clientela é de praxe consumir no sábado? Quem vai acreditar nisso? Quem vai ter fé para fechar seu comércio, para oferecer sua reverência e obediência e verdadeiramente chamar a atenção
de um Pai Criador de incontáveis pessoas. Quem vai crer? Quem vai sacrificar, não é? Ah, Deus, como precisamos de Ti. Perdoa-nos, como falhamos e pecamos diante de Ti, sem conseguir perceber. Eis aí o motivo de ainda continuar sendo o pior dos pecadores. Mas um tipo de pecado que não nos damos conta. E não é um pecado para beneficiar a nossa carne, mas um pecado por estar de acordo com o que todo mundo pensa, com o que todo mundo faz, sem perceber que estamos pecando contra Ti. E por isso conhecemos a Tua misericórdia. Pai querido, eu Te suplico, Pai, traga-nos coragem, força, paz de espírito e fé, para que nós venhamos colocar em prática a Tua perfeita e excelente ordem para benefício das nossas vidas. E a Tua palavra diz: fazei prova de mim. E esse é um dos mais importantes dízimos da nossa vida com a nossa vida. E que nesse dia, nesses horários de 16 horas e 48 minutos, pelo menos, que o nosso coração venha presenciar o sobrenatural a partir dessa dedicação a Ti, Senhor. E que em nosso espírito o Teu nome venha a ser exaltado, independente dos corações de pedra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós Te pedimos. Amém e amém. E no próximo sábado, se Deus quiser, vamos a mais referências bíblicas, em nome de Jesus. E vamos aqui a um trechinho de mais uma canção que o Senhor me emprestou. E vou compartilhar aqui apenas o refrão mesmo. E creio que na próxima postagem, estaremos trazendo ela aqui na íntegra. Em nome de Jesus, se Deus quiser. Ei, soberano, eu Te amo, Te adoro, Te venero, dono da vida, dono de tudo. És o princípio, o meio que leva a minha alma a se salvar. Rei soberano, eu Te amo, Te adoro, Te venero, dono da vida, dono de tudo. És o princípio, o meio que leva a minha alma a se salvar. Deus vivo, aleluia.